Fala assim, oi, Tiese. Fala. Oi, do seu Deus. Fala, titio. A gente quer ser. Tiese. Vai ter duas. Cadê, Tiese? Paz do Senhor Jesus, Guigui do meu coração. Titi te ama, viu? Fica com Deus. Tudo de bom. Até duas. Quem é? Até duas. Que titio é esse aqui da foto, ó? Até duas. Ué? No dia que ele foi lá na mamãe por último, eu falei assim: vamos arrumar que a gente vai lá pra casa da vovó. Chega lá, você vai ver o titio. Titio Elton e titio Wesley. Titio Wesley. Aí falou: forte? Forte? Levantando os bracinhos. A vovó dele foi na neve. Glória a Deus. Até amanhã, William. Titi te ama, viu, Guilherme? Titi te ama. Amém? Jesus, Papai do céu, te ama também. Tá bom? Fica com Deus, dorme com Deus. Faz oração, Guigui. Louva a Deus, Guigui. Tá bom? Titi te ama, Papai do céu te ama também. Nós tudo te ama. Algumas pessoas dizem que preservam pela família, preservam pela educação, que lutam contra a exploração sexual de crianças, de jovens, que se importam, mas na real elas não se importam nem com elas mesmas. As pessoas falando lá das mulheres ucranianas, como se importando com as mulheres ucranianas, quando não se importa nem com as mulheres daqui, com as jovens daqui. A exploração sexual aqui através da música, através dos vídeos e tudo mais. E quando é época de eleição, querem passar como se preocupassem com isso. Quando é alguma coisa que está em evidência, que percebe que a massa está contra e vai lá e quer dar uma de herói, uma de heroína, mas perceber que a massa não está naquela questão, aí evita de falar, evita de conversar. Então algumas pessoas elas querem mostrar uma coisa que elas não têm dentro delas mesmas. Fiz um vídeo falando sobre isso, mas em outro contexto. Dogbox, Mamãe Falei, funk pornográfico, exploração sexual, qual a diferença? Pessoas criticando a fala do deputado Arthur em relação às ucranianas, políticos, parlamentares, homens, mulheres, do meio político ou não, como se realmente estivesse se importando com a exploração sexual, se importando com as crianças, com as mulheres, mas não vê essa indignação em relação ao funk pornográfico. E eu trouxe esse contexto nesse vídeo, trazendo esse conteúdo para se entender melhor, para mim não ficar repetindo. Seria interessante você observar e ouvir o que está sendo dito ali, para se entender melhor o que eu quero e estou tentando falar aqui nesse conteúdo em si. Então há pessoas que parecem muito interessadas em ajudar o próximo, mas é tudo mentira e falsidade. Porque quando é uma questão de evidência, de aparecer, de se mostrar, e através daquilo ali ganhar eleitores, seguidores, lá estão essas pessoas. Quando elas veem que vão ter algum tipo de vantagem naquilo, mas quando é uma situação onde é o oposto, se ela tomar aquela posição, ela vai ser rejeitada e muitas vezes não vai ser prestigiada.
elas se omitem, elas não têm a mesma indignação. Então, tem muita falsidade nesse contexto a qual eu estou buscando transmitir. Então, tem muito interesse ali em falar que o deputado é contra, né, a mulher, a exploração sexual e tantas coisas, mas o funk pornográfico está aí. As músicas pornográficas estão aí. Os vídeos pornográficos estão aí. Há quantos anos? Destruindo crianças, jovens, adolescentes, massacrando o psicológico e intelectual das pessoas. E as pessoas não mostram indignação, não tem combate. Foi criado até um projeto e o mesmo não teve vitória. Teve um cidadão, ele requereu essa situação, acho que ali por volta de 2017, e também não foi avante. Então, questões que são importantes, mas não teve evidência. As pessoas não se pronunciaram para ser contra. E a gente vê isso em outras coisas também. As pessoas, elas se importam se aquilo for trazer algum benefício financeiro, e se estiver trazendo prejuízo financeiro também. A questão da Ucrânia. Muitas pessoas não estão nem aí para a mulher ucraniana, não estão nem aí para os ucrânios. Não está nem aí para eles. Só que está trazendo problemas financeiros. Então a preocupação não é com o próximo em si, é com os problemas financeiros. Então, muitas autoridades estão sendo contra e falam de paz, mas não é a paz que traz realmente paz. É uma falsa paz. A verdadeira paz não consiste em quanto se ganha ou se perde materialmente. A paz verdadeira é um estado de espírito, de confiança em Deus, em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de situação adversa que possa e acontece. A verdadeira paz, ela não vem através do dinheiro, nem do status, não vem através de glória, de honra, de louvores humanos. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Príncipe da Paz. Ele diz: eis que vos dou a paz, mas não conforme o mundo. Porque a paz do mundo, ela está dentro desse contexto de interesse material. Existe dois espíritos lutando pela alma humana. Existe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e existe o Espírito do Anticristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, prepara o ser humano para se encontrar com Cristo, quando Cristo voltar para buscar aqueles que confiaram nele como único Senhor e Salvador de suas almas. O espírito do Anticristo é aquele que nega Cristo como homem, como aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação do pecador que se arrepende e se converte dos seus pecados em Cristo como único Senhor e Salvador. Então, o espírito do Anticristo, ele prepara o ser humano para encontrar com o Anticristo. O Espírito de Cristo prepara o homem para se encontrar com Cristo. O Espírito do Anticristo prepara o homem para se encontrar com o Anticristo.
E o espírito do anticristo, ele tem o ecumenismo. E essa unidade do ecumenismo é a busca da paz. Eu vou usar o contexto da Ucrânia. Todas as nações se unindo contra a Rússia para que haja paz. Nesse contexto. Agora imagine um grupo não se unindo a esse grupo ecumênico em busca da paz pela Rússia. Como é que esse grupo seria visto? Como pessoas anti-paz. Então, todos aqueles que aderirem ao grupo contra a Rússia em busca da paz, esses são a favor da paz. Quem não aderir é contra a paz. Mas a paz de Cristo não está em você se aderir a um grupo em busca da paz. A paz de Cristo está em você aderir a Deus no arrependimento, na conversão, na confissão de Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. A paz de Cristo é a comunhão do ser com Deus. A comunhão do mundo é a comunhão do homem com as riquezas materiais. A paz do mundo é a comunhão entre o homem e a riqueza material. A paz de Deus é a comunhão de Cristo com o homem, com o próprio Deus. Então não está relacionada a bens materiais, não está relacionada à prosperidade, não está relacionada a louvor, a honra, a glória humana. Então, tudo que se é voltado para a busca da paz sem Cristo como único Senhor e Salvador é o espírito do anticristo. O mundo espera um líder mundial. O cristão, ele espera um líder celestial. Então, cada um está esperando o seu Salvador. O mundo está esperando o seu Salvador, que não é Cristo, porque o mundo nega Cristo como único Senhor e Salvador. Está esperando o anticristo, que nega Cristo. O cristão, ele não está esperando um Salvador para esse mundo. Ele está esperando um Salvador para o mundo vindouro. Porque tem uma promessa nas Escrituras de um novo céu e de uma nova terra. Então, quem está em Cristo está esperando esse governo, mas não para esse mundo, mas para um novo mundo que Cristo vai criar para os fiéis habitarem. Então, toda essa mobilização de solidariedade aos ucranianos e todo esse contexto de unidade, ele não é inspirado por Deus. Porque se ele fosse inspirado por Deus, eles estariam falando de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Os jornais, as televisões, os meios de comunicação estariam falando do arrependimento de pecados, da conversão das iniquidades. Estariam ensinando sobre o Apocalipse de acordo com Cristo, o único Senhor e Salvador da alma. Estariam falando da sua morte, da sua ressurreição. Não como numa época de Natal, natalina, no contexto de comprar e vender presentes, mas no contexto da salvação da alma, do perdão dos pecados. Tem até pessoas no meio religioso, evangélico, que ainda não nasceram do Espírito Santo. Eles também estão nessa, buscando uma paz sem Cristo. Eles estão falando de uma paz sem arrependimento, sem conversão dos pecados,
por isso não podem compreender o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E eu fiz um vídeo comentando sobre Dogbox, nação contra nação. E eu separei alguns trechos, porque algum fala de manejo e outro fala mais desse contexto. Está lá Dogbox, trecho 2, nação contra nação. Deus levantando uma nação para trazer juízo em uma nação que não está andando conforme a vontade de Deus. E depois Deus levantou outra nação para trazer juízo nessa nação que trouxe a outra. E está lá falando, nesse contexto, explicando com mais detalhe como isso acontece, como isso aconteceu no passado, biblicamente, e como isso está acontecendo agora. O presidente ucraniano, ele é judeu. Um judeu que não dá glória a Deus, ele fez um discurso, e no final do discurso ele fala glória. Eu pensei que ele ia falar glória a Deus, aí ele falou glória à Ucrânia. Todo judeu que não deu glória a Deus, deu glória ao Estado, deu glória a Roma. Roma simboliza uma situação política, como o envolvimento político, confiando em um governo político, não no governo celestial, é uma doutrina de Roma. Então, quando vocês verem algum vídeo meu falando da doutrina de Roma, do sistema de Roma, é uma doutrinação política, terrena, material, animal e diabólica. Então, o presidente, ao invés de ter dado glória a Deus, ainda por ser judeu, a origem ele deu glória à Ucrânia. E todo governador, todo judeu que não deu glória a Deus, ele teve grandes problemas, biblicamente falando. E está lá no contexto desses vídeos e do trecho explicando isso, biblicamente. Pessoas que não é do meio, é até compreensível. A pessoa não entendeu, você não está entendendo o que eu estou falando. Mas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, até pessoas que têm formação teológica, têm bacharel de teologia, e eles não compreendem essa situação que nós estamos vivendo dos últimos dias no contexto apocalíptico. Usam alguns textos bíblicos, mas não é no contexto dessa época, dessa geração, para os dias de agora, porque o mesmo contexto do passado, ele foi usado para o tempo de agora. O Velho Testamento ele foi usado para o Novo Testamento, não o Novo para o Velho. Então, todos os acontecimentos bíblicos passados, eles estão falando de um acontecimento futuro, que nós vivemos hoje, e cada dia nós vamos viver mais a profundidade e a largura e a essência do livro de Apocalipse. Então, de Gênesis ao livro de Apocalipse, são gerações de contextos que passaram para se entender o contexto presente de cada geração. Então, nós devemos compreender o contexto presente dessa geração pelos acontecimentos que passaram, que trouxeram até o dia de hoje e levarão para o futuro. Então, paz sem Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, não é a paz de Deus, mas é a paz do mundo. E no final dos tempos, os homens buscariam paz. Os que as pessoas têm mais fome hoje, mais sede, é paz. Elas querem ter uma boa estrutura financeira para ter paz. E dentro dessa estrutura financeira, ter uma boa família, ter uma boa casa, ter bons negócios para ter paz. Mas a guerra em si, ela não está surgindo por falta de dinheiro. Não é por falta de prosperidade. Não é por falta de recursos. É muito pelo contrário. É por ter recursos, é por ter dinheiro que surge a guerra. Mas o homem não se contenta com aquilo que tem. E eu não estou me referindo simplesmente à Rússia querendo invadir na Ucrânia. A Ucrânia não é nenhuma inocente. A Ucrânia não é nenhuma bobinha. Os Estados Unidos, muito menos. A OTAN, muito mais. Não tem bobinhos nessa história. Não tem vítimas nessa história. A vítima verdadeira foi o Senhor Jesus Cristo.
porque ele morreu sem pecado. Agora, o ucraniano não tem pecado? Rússia não tem pecado? Eu não tenho pecado? Você não tem pecado? Os Estados Unidos, a OTAN? Então, onde há pecado, há um juízo. O mundo está em pecado, porque nega Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E toda nação, ela sofre seu juízo em seu determinado tempo. Tem um tempo para cada nação sofrer o juízo. Uns com guerra, outros com doença, outros com fome, outros com tudo. Maremotos, terremotos, ventanias, regiões, estados, pessoas, famílias, de uma forma individual, coletiva. Sempre haverá um juízo, porque existe um Deus do juízo. Cristo sofreu o juízo do pecador. Por isso que aqueles que vão a Cristo recebem o perdão dos seus pecados. Porque aquele juízo que era para a condenação da alma, Cristo já tomou ele. Agora, aqueles que não têm Cristo como único Senhor e Salvador, ainda vão tomar esse juízo. E alguns já morreram e já estão vivendo esse juízo no inferno. E ainda vão ser lançados no lago de fogo. Então, todo esse contexto mundial, ele é um contexto apocalíptico da nossa geração. Nós vivemos o Apocalipse. Nós estamos vivendo o livro de Apocalipse. Literalmente vivendo o livro de Apocalipse. Está claro. Como o sol ao meio-dia, sem nuvens, um céu azul. Mas ainda algumas pessoas se recusam a enxergar o óbvio. Elas tapam seus ouvidos para a verdade. Então, toda essa comoção que se tem a respeito da Ucrânia ou de outras situações, a maioria dessa comoção é tudo por interesses materiais. É por interesses financeiros, de negociações, de indústrias, de comércio. E tudo isso é manipulável. Fazer alguém quebrar para o outro ganhar. Manipulam o mercado financeiro. Criam e fazem guerras quando querem. Mas tudo isso está dentro de uma dominância de Deus. Porque o homem pensa que está no domínio de alguma coisa, mas ele não está no domínio. Ele descobre isso perfeitamente, ou descobrirá no dia que ele morrer. Que o homem não tem controle sobre a morte. E o homem sem Cristo não tem vitória sobre a morte. Porque a Bíblia fala que o último inimigo do homem é a morte. E não há como você vencer a morte sem Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. E falo principalmente a segunda morte. Que existe a morte física, que é a separação física desse corpo, dessa matéria, e existe a segunda morte, que é a separação espiritual, total, permanente de Deus. É a ausência total de Deus na vida daquele ser. O inferno, o lago de fogo, é a ausência da presença da bondade de Deus. Aqui a pessoa pode ser ateu, mas ela ainda experimenta algo da bondade de Deus. Tudo que uma pessoa tem, todas as dádivas que a pessoa tem, de saúde, de intelecto, tudo isso é providência de Deus. Agora, lá no lago de fogo, não vai ter mais nada disso. Ela não vai ter nenhum dom, nenhum talento de Deus em sua vida. Ela vai ter só a condenação da ausência total de Deus. Ela vai estar totalmente sem os dons e sem os talentos de Deus, em nenhum aspecto da sua realidade de vida ou de morte, que é no contexto do lago de fogo. Por contrário, por consequência, outras pessoas que tomaram Cristo como único Senhor e Salvador vão estar vivendo em uma eterna glória de vida, de esperança e de amor para sempre, onde eles vão poder desfrutar totalmente da presença de Deus. Se você desfrutar um pouco da presença de Deus aqui, se até o ateu ele desfruta algo de Deus, seja num dom, seja num talento, seja numa virtude, a pessoa conseguir alguma coisa através de uma capacidade, de um estudo, ela já se sente vencedor, mas é uma vitória que ela não é permanente, porque muitas pessoas alcançam vitórias e ainda se sentem deprimidas, ou estão deprimidas, ou passam por depressão. Lá no reino de Deus não haverá esse tipo de situação, porque estarão gozando permanentemente da presença de Deus e dos seus atributos, e dos seus dons, e dos seus talentos que Deus tem como sendo Deus. Então toda
essa mobilização é uma mobilização ecumênica, preparando o mundo para o anticristo. Porque o anticristo, ele vai trazer soluções, aonde vai trazer uma sensação de paz. E as pessoas, o que elas mais querem é uma sensação de paz. Mas não basta ter só uma sensação de paz, tem que ter a paz verdadeira. A paz que excede todo entendimento. E essa paz só pode ser adquirida com a comunhão permanente com Deus, que está unicamente em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. A maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos, sobrinhos, para as pessoas que você ama, não é a material. A maior riqueza que você pode deixar para as pessoas que você ama, para o próximo, é ter Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. E transmitir a paz de Cristo. E você transmitir a salvação de Cristo. Você transmitir o perdão de Cristo. Você transmitir a justificação de Cristo. Tanto na sua morte, como na sua ressurreição. Quando uma pessoa vive isso, o mundo pode estar desabando, mas ela tem uma confiança dentro dela. Qual é a confiança? Que o meu Senhor Jesus voltará e me tirará desse mundo. E eu nunca mais passarei as aflições e as angústias que o mundo passa. Porque eu estarei sempre com o Pai e o Pai estará sempre comigo. O mundo está se unindo por um objetivo comum: a paz e a segurança, e a prosperidade e o bem de todos. Aparentemente, uma coisa boa, mas só que é uma unidade sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, há um movimento espiritual de unir as religiões, até trazendo Cristo, mas Cristo como se fosse mais um líder espiritual, um filósofo, um sábio, não como o único Senhor e Salvador da alma. E todo ajuntamento religioso, espiritual, que não traz Cristo como o único Senhor e Salvador da alma, é anticristo. Por melhor que sejam as intenções, o diabo não vem como diabo. Ele vem como anjo de luz. E os seus demônios, e os seus ministros, e os seus profetas, e os seus líderes, e os seus pastores, eles vêm numa aparência de luz, mas o seu interior é trevas. Cristo não é mais um líder. Cristo não é mais um profeta. Cristo é o único caminho da salvação da alma humana. Cristo é a verdade. Ele não é uma das verdades. Ele não é um dos caminhos de salvação da alma humana. Ele é o único. A dificuldade das pessoas não é falar em Deus e às vezes nem falar no Senhor Jesus, mas falar Ele como único meio de salvação da alma humana. A dificuldade é de tê-lo como a única verdade de salvação da alma humana. É contra isso que Satanás, o espírito do anticristo, o falso profeta, o ecumenismo combatem. E quem não aderir a eles é visto como inimigo. É onde virá futuramente, juntamente com a marca da besta, a perseguição a quem não se dobrar à doutrina do ecumenismo, do anticristo, do falso profeta. Se a igreja vai estar aqui ou não, isso é um mistério que todos saberão, estando aqui ou já passando para a eternidade, quando Cristo voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro e os vivos que aqui estiverem serem transformados, mas todos subirem juntamente. Existem doutrinas que Cristo já haverá buscado sua igreja, aqueles que confiaram nele. Há doutrinas que pregam que buscará durante, outros depois. Depois é bem provável. Durante, no momento, isso é um grande mistério. Mas alguns sinais acompanham esse retorno de Cristo. E um dos sinais do Apocalipse, do final dos tempos, é a unidade
das religiões, no ajuntamento, numa concordância de paz, mas uma falsa paz. Porque onde não tem Cristo como único Senhor e Salvador, é enganação de espíritos enganadores, do espírito do anticristo, para a preparação da manifestação do falso profeta. Então, esse ajuntamento todo, essas manifestações globais em torno da paz, não é a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira só pode vir de um: Cristo, o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador da alma. No arrependimento e na conversão dos pecados. Porque esse ajuntamento também, ele não traz arrependimento do pecado, ele não traz a conversão. Ele traz a caridade do próprio homem para absolver a si mesmo. Então, se você tem boas intenções, Deus vai deixar você entrar no céu porque você tem boas intenções. Porque você está juntado, você está aglomerado de pessoas com boas intenções. Mas boas intenções não apagam o pecado. Boas intenções não traz salvação da alma. Boas intenções não perdoam as nossas iniquidades diante de Deus. Deus já criou um plano, já tem um plano de salvação humana. Isso é outro plano. E todo plano humano, ele é inspirado por Satanás, porque tudo que é plano fora de Cristo como único Senhor e Salvador, está negando o próprio Cristo. Todo plano que o homem cria para salvar a sua própria alma é contra Cristo, é contra a verdade. Porque Deus já estipulou, determinou um plano que está na morte do seu filho, na ressurreição do seu filho. Então, quando o homem ele cria um plano, ele está falando que o plano de Deus não é suficiente. Ele está dizendo que não crê no plano de Deus, por isso que ele tem o seu próprio plano. A caridade, o ecumenismo, a união, as boas intenções. As nossas obras não podem comprar o céu. Tem gente que ensina que você compra o céu com dízimo e com oferta, com a indulgência. E tem outros que ensinam que você compra o céu através de boas obras de caridade. Só está mudando a moeda. Mas o contexto é o mesmo. No Brasil tem uma moeda, nos Estados Unidos tem outra, na Rússia tem outra. É o mesmo contexto. Então, querer comprar o céu por dinheiro ou por boas obras é o mesmo contexto. O céu você não ganha ele por si mesmo. Por isso que Deus enviou Cristo. Porque através de Cristo há perdão dos pecados e a salvação da alma. Mas só para aqueles que creem. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Araquém, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelharei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra elas tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estragos se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter.
derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um usa de avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha um incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, para que tropecem neles, pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, a angústia nos tomou e dores como a de parturiente. Não saias do campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto ao redor. Ó filha do meu povo, veste de saco e revolte-te na cinza, pranteia por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Porque torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses, examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, e em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitadas lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Livro de Jeremias, capítulo 6, do versículo 1 ao 30. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos, porque vocês sabem muitíssimo bem que ninguém o sabe, pois aquele dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo: vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então, de repente, o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde esconder-se. Porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas e não serão surpreendidos, como por um ladrão, quando aquele dia do Senhor chegar. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. A noite é que é a hora de dormir, e quando as pessoas se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor e usando como nosso capacete a esperança feliz da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele morreu por nós para que possamos viver com Ele para sempre, e sejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Antigamente vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia merecida é que nós fomos salvos, e nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez. E agora Deus pode sempre nos mostrar como exemplos de como sua bondade é riquíssima, como é que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Devido à sua bondade é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo, e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus também. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, e muitos séculos atrás. Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram pagãos e de que eram chamados de ímpios, impuros, pelos judeus. Mas os corações deles ainda eram impuros também, embora eles se submetessem às cerimônias e aos rituais dos piedosos, porque eles se circuncidavam como sinal de piedade. Lembre-se que aqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo, eram inimigos dos filhos de Deus, e Ele não prometeu nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e sem esperança. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e, ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo. Assim, ele nos combinou para torná-los uma nova criatura e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. E ele trouxe esta boa nova da paz a vocês, os gentios, que estavam tão longe dele, e a nós, os judeus, que estávamos perto. Agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, podemos ir a Deus, o Pai, com a mesma ajuda do Espírito Santo. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus e estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram agora, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como partes de um templo a Deus, belo e em constante crescimento. E vocês também são unidos a eles e uns aos outros pelo Espírito e formam parte desta morada de Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 20. Muito queridos amigos,
Não creiam sempre em tudo o que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro, para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. E o meio para descobrir se a mensagem deles vem da parte do Espírito Santo é perguntar: ela concorda realmente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se verdadeiramente homem com um corpo humano? Se for assim, então a mensagem vem de Deus. Senão, a mensagem não vem de Deus, mas sim de alguém que é contra Cristo, como o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram falar que virá, e a sua atitude de inimizade contra Cristo já está espalhada pelo mundo. 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3.